Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a este webinar subordinado ao tema Gráficos e Smart Art. É um tema que é transversal a todos os programas do Office, ou seja, ainda que se esteja mais habituado a utilizar os gráficos e o Smart Art a partir do Excel, eles podem ser utilizados a partir de qualquer programa. Ou seja, eu posso utilizar um gráfico, ou fazer um gráfico no Word, ou fazer um gráfico no PowerPoint, ou fazer um Smart Art no Word ou no PowerPoint, por exemplo. Eu vou mudar agora a minha janela, ou seja, para passar para uma janela onde irei apresentar esta sessão, ou seja, vou-vos partilhar o meu ecrã e vou-vos facultar um ficheiro, que é o ficheiro onde estou a efetuar os exemplos. Vou passar então para o outro ecrã e vou compartilhar a minha tela. Se verificarem no canto inferior direito, vocês têm um ficheiro que indica gráficos e Smart Art, que podem efetuar com o download deste ficheiro e posteriormente executar os exercícios e os exemplos que eu vou dar ao longo deste webinar. Vou passar então a compartilhar a minha tela. Espero que estejam a ver convenientemente. Estão todos a ver a tela convenientemente? Vou então passar à apresentação desta primeira temática, que dando algumas sugestões prévias para a forma como poderão apresentar os vossos registros. Em primeiro lugar, vocês devem ter cuidado isto com os dados de partida com que querem fazer os gráficos. Neste exemplo aqui, eu coloco uma relação entre disciplinas, ou seja, 5 disciplinas, português, matemática, inglês, filosofia e economia, e um conjunto de alunos. Ou seja, vocês devem evitar, se quiserem evitar ter problemas ao efetuar os vossos gráficos, é que devem evitar trabalhar com células unidas, espaços entre linhas, unir células. Ou seja, o ideal é que seja uma listagem que esteja o mais simples possível para conseguirem fazer de uma forma mais simples os vossos gráficos. A introdução dos gráficos é um procedimento extremamente simples. Ou seja, eu se quiser, por exemplo, fazer uma relação em colunas das notas da Ana Borges, como é que eu faria? Basta-me selecionar os registros. Ou seja, selecionando os registros, eu já tenho a hipótese de introduzir o gráfico. Como é que eu faço esse procedimento? Basta-me ir a inserir e escolher um gráfico. Neste caso aqui seria um gráfico de colunas. Existem inúmeras opções para o tipo de colunas que eu pretendo. Neste caso aqui, a sugestão que eu vos posso dar é colunas agrupadas. E automaticamente fica introduzido um gráfico que relaciona as diferentes notas da Ana Borges. Reparem que foi um procedimento extremamente simples. Bastou-me selecionar os registros e escolher a opção de gráfico de colunas. Vou repetir o procedimento, selecionar os registros, ou seja, o nome das disciplinas e as notas, neste caso da Ana Borges, ir ao separador inserir no Excel. Este separador é comum no Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. No 2016 há algumas novidades, como por exemplo aqui a questão dos gráficos recomendados, mas depois vocês podem escolher um gráfico de colunas, que são esta opção aqui, e escolher o tipo de gráfico que pretendem. Ou seja, é só este procedimento. A forma como está apresentado o gráfico permite que vocês utilizem os dados listados em colunas, mas também os dados listados em linhas. Ou seja, eu se quisesse fazer um gráfico e complementar a este, mas que fizesse uma análise, por exemplo, por disciplina,
Ou seja, se eu quisesse ver, por exemplo, as notas de português dos diferentes alunos, eu também o poderia fazer. Ou seja, bastava selecionar os registros com os diferentes nomes e as diferentes notas que os alunos tiveram a português. Repetindo o processo, inserir, escolher no menu gráficos a opção de gráfico de colunas. E depois poderia escolher, neste caso aqui estou a escolher colunas agrupadas, que é o mais adaptado a esta situação, e surgiria as notas a português dos diferentes alunos. Eu neste momento estou a efetuar colunas, aliás, gráficos de colunas, isto com base em apenas uma linha de registros. Eu podia selecionar mais do que uma linha de registros, ou seja, eu podia fazer uma relação com todas as disciplinas e com todos os alunos. Ou seja, é um procedimento extremamente simples, basta-nos selecionar estes registros todos e o Excel automaticamente vai transformar este gráfico num gráfico de colunas, agrupando as notas pelos diferentes alunos. Como é que isto é feito? Inserir e escolho o gráfico de colunas, ou seja, automaticamente iria surgir uma relação entre os alunos e as suas notas. Uma questão que vocês podem colocar é: mas eu ao selecionar os dados eu queria que no eixo de X estivessem as disciplinas e não o nome dos alunos. Que nada mais simples, há um procedimento que vos permite fazer este ajuste automaticamente. No separador, quando introduzem o gráfico, vai-vos surgir um separador adicional chamado Ferramentas de Gráfico. Em separador Estrutura, vocês têm a opção de mudar a linha e coluna. Em mudar a linha e coluna, o que é que faz? Alterna os dados que estão em linha para coluna, ou seja, o que vai colocar neste caso assim aqui é no eixo de X as notas das disciplinas e como rótulos dos eixos o nome dos alunos. Ou seja, é que basta clicarem neste ícone, mudar linha e coluna e que tem automaticamente o vosso gráfico convertido para as notas das diferentes disciplinas. Uma novidade que existe no Excel 2016 é a possibilidade de vocês colocarem filtros no vosso gráfico. Ou seja, quando vocês têm o gráfico selecionado, surge esta ampulheta aqui do lado. Esta ampulheta permite efetuar um filtro no gráfico. É uma novidade. Quem estiver a trabalhar com Excel 2013 ou Excel, aliás, com Excel 2010, esta funcionalidade não existe. No 2013 já existe. Vocês podem selecionar e filtrar, ou seja, vocês podem remover, por exemplo, alguns alunos do gráfico e depois clicam em aplicar e existiria esse ajuste automático no gráfico. É uma novidade muito interessante para quem trabalha com uma versão mais avançada do Excel. Ou seja, como veem, é um procedimento extremamente simples a introdução de um gráfico. Basta-nos selecionar os registros e escolher o tipo de gráfico. Uma dúvida que poderão ter é se é possível, por exemplo, isto comparar que dados que não estão juntos. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, comparar as notas de um determinado aluno com outro aluno que não está unido. Sim, é perfeitamente possível. Em termos gráficos, isto é muito simples de fazer. Basta-nos selecionar os registros, por exemplo, das disciplinas e da Ana Borges e vamos compará-la com, por exemplo, Francisco Rocha. Como é que eu faria agora? No teclado, eu carregaria na tecla Ctrl e escolheria os dados de Francisco Rocha. Ou seja, eu estou a utilizar dados que neste caso assim aqui não estão juntos, ou seja, que são dados que estão em zonas separadas, mas eu se quiser selecionar dados que estão em zonas separadas, basta-me carregar na tecla Ctrl. A partir daqui, repito o processo, faço inserir e escolho o tipo de gráfico. Reparem que é um procedimento extremamente simples utilizarmos dados que não estão contíguos. Como podem ver, estão as diferentes notas por disciplina e depois as colunas são identificadas pela cor. Ana Borges, a azul, e Francisco Rocha, a laranja. Existem inúmeros tipos de gráficos, ou seja, eu neste caso aqui dei exemplos exclusivamente de gráficos de colunas. No entanto, eu tenho uma panóplia de opções que no Excel, desde gráficos de barras, linhas, gráficos circulares, gráficos de bolhas.
Neste exemplo, vou passar para um exemplo de um gráfico de barras que não é muito semelhante ao gráfico de colunas, mas as colunas, em vez de estarem que na vertical, estão que na horizontal. O método de introdução é exatamente idêntico, ou seja, seleciono os registros, faço inserir, só que em vez de escolher a opção por gráficos de colunas, escolho aqui a opção por gráficos de barras, ou seja, é uma opção praticamente análoga à dos gráficos de colunas, mas os dados ficam apresentados na horizontal. Como podem ver, é uma visualização muito semelhante ao anterior, mas é um tipo de gráfico diferente. Repetindo, ou seja, se quiserem efetuar uma comparação entre notas, utilizando barras em vez de colunas, basta irem a inserir, escolhem a opção barras ou colunas e em baixo escolhem a opção de barra 2D ou barra 3D. Neste caso aqui podem escolher a opção por barras 2D. Isto é uma forma de introduzir os gráficos de uma maneira muito simples, ou seja, basta selecionarem os registros e depois escolherem o tipo de gráfico. Podem, também nos gráficos de barra, utilizar a opção mudar linha ou coluna, e vou introduzir aqui um novo conceito, que são os conceitos relacionados com as formatações que vocês podem colocar nos vossos gráficos. Vocês podem alterar tudo o que existe no gráfico, mas que podem fazê-lo de uma forma automatizada ou de uma forma individualizada. Se quiserem fazer de uma forma automatizada, uma maneira muito interessante é utilizarem, mais uma vez, o menu Ferramentas do Gráfico. No separador Estrutura, vocês podem alterar as cores, utilizando as opções que estão definidas no Excel em alterar cores, e podem ainda alterar o tipo de gráfico escolhendo uma das opções que vos é sugerida. Ou seja, tem em algumas soluções que são esteticamente mais apelativas do que a versão padrão. O procedimento é extremamente simples, como podem ver. Alterar cores, basta selecionarem as cores que querem e alterar as configurações, as formatações de fundo. Podem utilizar também esta opção no separador Estrutura para efetuar estas alterações na estética do vosso gráfico. Vou avançar agora para uma situação que é comum acontecer para quem não é que trabalha em versões mais antigas que do Excel. E para isso vou utilizar um exemplo de um novo tipo de gráfico. Vou mudar no separador aqui em baixo, vou escolher o separador linhas. E vocês têm aqui uma listagem com a população residente e a sua distribuição por diferentes áreas do nosso país. Há um inconveniente quando nós temos dados que são dados numéricos. Ao introduzirmos um gráfico, esses dados, por defeito, poderão ser colocados na própria área do gráfico. Isso é contornável no Excel 2013-2016 pelos gráficos recomendados, não é contornável nas versões anteriores, ou seja, a versão do Excel 2010 ou anteriores. Ou seja, se eu introduzisse, por exemplo, um gráfico de linhas, selecionando os registros do ano e de Portugal, e fizesse inserir e solicitasse um gráfico de linhas, reparem o que é que iria acontecer. Iria acontecer que ia ter uma linha praticamente horizontal com equivalores de 10 milhões, que corresponde à população, e em baixo iria ter uma linha azul que corresponde ao ano, ou seja, como os dados são numéricos, o Excel assumiu que esses dados deviam constar do gráfico. Isto é muito fácil de corrigir e eu vou dar a forma mais simples de vocês efetuarem essa correção. Vou-vos dar dois exemplos, o exemplo que é o mais correto e um exemplo prático em que poderão fazer esta correção. O exemplo mais correto, que será selecionarem a linha, ou seja, que neste caso corresponde aos registros do ano, e por simplesmente apagarem estes registros do gráfico, clicando na tecla Delete do vosso teclado. Com isto vocês ficam com a população em Portugal, e esta população fica com um rótulo, com os eixos de X incorretamente formatado.
Como é que eu vou isto formatar convenientemente? Basta-me clicar por cima do gráfico com o botão do lado direito e vamos surgir este menu. E vou escolher agora aqui a opção selecionar dados. Em selecionar dados, onde diz rótulos do eixo, categoria horizontal, eu vou fazer editar e vou simplesmente selecionar aqui os anos. Faço OK. OK. E os registros no eixo do X passaram para o ano, que era o que eu desde o início pretendia. E fico com uma linha a definir o ano. Uma opção que vocês teriam, se tivessem o Excel, uma versão mais recente do Excel, seria selecionarem os anos e escolherem a opção em inserir, escolher os gráficos recomendados. Nos gráficos recomendados, que surgiria logo uma opção com o gráfico corrigido. Reparem, é uma vantagem que tem a versão mais recente, já permite efetuar esta correção. Outra hipótese que também podem fazer é pegar o rótulo do ano e pedirem a introdução do gráfico desta forma. Se pedirem, neste caso, assim aqui, o gráfico é que também vem corrigido, porque ao não ter um rótulo, o Excel assume que estes registros correspondem ao eixo de X e não os assumem como uma parte integrante do gráfico. Ou seja, é um pequeno truque para vocês corrigirem esta situação. Repetindo o procedimento original, que quanto a mim é o mais importante, porque é aplicável em todas as circunstâncias, se vocês tiverem necessidade de introduzir um eixo ou forçarem um eixo, por exemplo, introduzem o gráfico normalmente, se vos surgir o eixo errado, vocês por exemplo, e simplesmente removem os dados que não vos interessam, por cima do gráfico clicam com o botão do lado direito, escolhem a opção selecionar dados, em alternativa podem ir ao menu estrutura e escolher a opção selecionar dados, o ícone selecionar dados, e depois onde diz rótulos do eixo, fazem editar e introduzem os registros que pretendem que sejam considerados naquele eixo. Fazem OK e o vosso gráfico fica corrigido. Esta situação é aplicável a todos os gráficos de linhas, colunas ou barras, ou seja, se quiserem corrigir um eixo, é a maneira mais interessante de fazerem é esta aqui, ou seja, conseguem dominar completamente a alteração do eixo do X. Avançando, passo agora para a introdução de um gráfico circular. Vou passar para um separador de um gráfico circular. Há uma particularidade na utilização de gráficos circulares, que é vocês devem ter os registros distribuídos como uma parte de um todo. Neste caso aqui eu tenho a composição da Assembleia da República entre 1999 e 2003, ou seja, a soma de todos os deputados dá a totalidade da Assembleia da República e cada uma das partes deste gráfico é uma parte de um todo, ou seja, vocês só devem utilizar os gráficos circulares quando pretenderem apresentar dados como uma parte de um todo, ou seja, que não devem utilizar estes registros assim aqui, por exemplo, em dados que têm evolução no tempo, ou seja, um gráfico circular aplica-se apenas para algo circunscrito no tempo, ou seja, partes de um todo. Como é que se introduz um gráfico circular? Basta selecionarmos os registros, fazer inserir e escolhermos a opção de gráfico circular. Mais uma vez, inserir em separador de gráficos, escolhemos a opção de gráfico circular. Vou escolher um gráfico circular simples, reparem que é idêntico ao que está aqui apresentado, vou apagá-lo. E vocês têm partes de um todo. Aqui, os gráficos circulares têm algumas particularidades interessantes. Uma das particularidades que têm é vocês poderem destacar uma parcela ou destacarem todas as parcelas do gráfico. Ou seja, se vocês quiserem destacar, por exemplo, uma fatia ou uma das parcelas, por exemplo, neste caso aqui, a parte correspondente ao PP. Bastava vocês clicarem duas vezes por cima de PP e reparem que ela ficava selecionada. E aí vocês podiam arrastá-lo para fora do gráfico.
seja, isto é uma opção que existe nos gráficos circulares, que é a hipótese de vocês destacarem uma das parcelas do vosso gráfico. Isto pode ser feito parcela a parcela ou o que se chama a explosão do gráfico, ou seja, fazerem para todas as parcelas. Como é que se faz para todas as parcelas? Tem que clicar de forma a que surgir este retângulo selecionador do gráfico e, pegando numa qualquer das parcelas, fazerem a expansão. Desta forma vocês expandem todo o gráfico, ou seja, fazem o que se chama a explosão do gráfico, ou seja, todas as parcelas são separadas. Falta-nos abordar apenas um tema, que é um tema que é idêntico em todos os tipos de gráficos, que é vocês terem a necessidade de acrescentar elementos ao gráfico, que podem ser legendas, títulos ou orientação dessas mesmas legendas ou desses títulos. Isso é feito no separador de estrutura, onde surge aqui o ícone adicionar elemento ao gráfico. Vocês têm, neste caso, por exemplo, aqui a legenda, que na parte inferior, se vocês quisessem alterar o posicionamento da legenda, vocês podiam escolher, ou seja, neste caso aqui está na parte inferior, vocês podiam colocar, por exemplo, à direita. Ou seja, que tudo isto é configurável, ou seja, a posição dos elementos no gráfico é feito a partir do adicionar elemento no gráfico. Utilizando outros exemplos, como por exemplo, retomando por exemplo, o exemplo do gráfico de colunas, se vocês quisessem acrescentar, por exemplo, rótulos adicionais aos eixos, vocês podiam fazê-lo. Se quisessem, por exemplo, acrescentar um título no eixo, por exemplo, vertical principal, vocês poderiam fazê-lo. Ou seja, em adicionar elementos do gráfico que vocês fazem este procedimento. Ou seja, começam por selecionar o gráfico e depois vão adicionar elemento ao gráfico e verificam qual é o elemento que pretendem adicionar. Vou agora avançar na temática ou vou avançar para a temática do SmartArt. O SmartArt é uma ferramenta muito interessante que existe no Excel, no Word, no PowerPoint e nos programas do Office e é extremamente simples de utilizar. Existem inúmeras formas de nós apresentarmos os nossos dados, não apenas por gráficos. E um dos exemplos que eu tenho aqui é uma matriz. Isto aqui é uma matriz muito conhecida, a matriz SWOT, que se nós tivéssemos que a fazer que não fosse pelo SmartArt, nos ia demorar muito tempo e nunca ficaria esteticamente muito apelativa, mas utilizando o SmartArt é um procedimento muito simples. Como é que eu posso fazer, por exemplo, uma matriz deste tipo, uma matriz SWOT? Basta-me ir a inserir. E em inserir escolho a opção SmartArt. SmartArt é este pequeno ícone que está aqui no separador ilustrações. E dentro do SmartArt, eu neste caso aqui iria escolher a opção de matrizes. E em matrizes, a matriz para elaborar neste caso aqui uma matriz SWOT, seria esta matriz específica, que é uma matriz com título. E que surgiria por defeito esta versão aqui. Eu posso introduzir os registros onde diz, aqui neste campo lateral, onde diz escreva aqui o texto. Posso escrever aqui diretamente ou posso escrever por cima da zona onde pretenda escrever. Ou seja, eu posso utilizar a área aqui lateral como referência ou posso utilizar o próprio gráfico ou o próprio SmartArt como referência. Ou seja, é indiferente a forma como vocês introduzem os vossos registros. Podem escolher qualquer um dos locais para escolher essa mesma forma de introdução. A configuração é feita de uma forma muito simples, ou seja, a alteração de cores pode ser feita de forma individualizada ou utilizando as ferramentas de SmartArt. Em ferramentas de SmartArt existe a opção de alterar as cores, que tal como já existia nos gráficos, permite de uma forma rápida alterar a estética da vossa matriz e podem ainda introduzir variações no estilo da vossa matriz, utilizando, por exemplo, efeitos tridimensionais e diferentes inclinações. Dando apenas um exemplo de uma opção 3D por defeito, vocês podem facilmente aplicar uma função 3D excluindo a opção
que está aqui definida nos estilos do SmartArt. Uma outra opção que vocês têm e que permite mais potenciais de utilização do SmartArt é, por exemplo, a utilização de um gráfico ou de um SmartArt circular. E aqui tenho o Marketing Mix com os 4 P's que definem normalmente o Marketing Mix, ou seja, o Price, Place, Product and Promotion. A introdução de um SmartArt circular deste estilo é muito simples, ou seja, basta ir novamente a inserir, escolher a opção SmartArt e escolher um SmartArt que neste caso será um SmartArt circular. Neste caso aqui será um radial básico, ou seja, tenho dados centrais e depois tenho dados que, aliás, por acaso é este aqui, o radial divergente, com setas, em que tem um centro e registros que estão associados a esse mesmo centro. Neste caso aqui eu tenho 4 registros e que para introduzir os registros como aqui tenho definidos, bastava introduzir os critérios que pretendo, ou seja, Marketing Mix e depois os diferentes textos, o Price, Place, Product and Promotion. Uma vantagem que tem este estilo de SmartArt, como indiquei, é a forma como facilmente se alteram as formatações. Eu, se pretendesse utilizar uma formatação idêntica à que está aqui lateral, bastava-me selecionar a opção de alterar cores e escolher esta opção de cor 2 com uma alteração. Para a alteração dos tamanhos, por isso simplesmente bastava selecionar o campo que eu pretendesse e alargá-lo. Ou seja, facilmente podia efetuar este procedimento. Uma outra opção que eu tenho, é que no caso particular deste SmartArt, é acrescentar registros. Se eu quisesse acrescentar um círculo no radial, bastava-me fazer um parágrafo. Por exemplo, se eu quisesse fazer um Marketing Mix digital e quisesse acrescentar os 6 P's, por assim dizer, eu poderia colocar por baixo de Promotion, bastava-me clicar em Enter e escolher o Place e depois o Process. Isto pode ser feito é que diretamente introduzindo os registros, é que nesta caixa de texto lateral que está associada, ou no separador Estrutura posso adicionar uma forma. E ao adicionar uma forma, surgirá essa forma no gráfico. Neste caso aqui corresponderia ao Process. Como veem, um procedimento muito simples e de fácil configuração. Cada um destes registros é ele próprio passível de ser formatado individualmente. Avançando, vou mostrar agora que mais 2 tipos de SmartArt, os processos e as hierarquias. Tem aqui um processo muito simples, mais uma vez associado neste caso aqui à estratégia, tática, estratégia e objetivo. Se eu quisesse efetuar um processo deste estilo no SmartArt, bastava-me fazer inserir, escolher a opção processo e escolher um processo de blocos contínuo. Está aqui predefinido. Eu posso escolher, tem uma panóplia de processos que poderia escolher. Neste caso aqui, de uma forma simples, introduziria este processo. Mais uma vez, posso introduzir diretamente o texto na caixa de texto. E fica definido o gráfico. O gráfico não, o SmartArt. Para alterar as cores, da mesma forma, escolher as cores. Basta irmos aqui a alternar cores, é a maneira mais simples. Introdução de um efeito tridimensional. Basta selecionar o efeito tridimensional nas opções de estilos de SmartArt. Se pretendesse introduzir algum campo adicional, ou seja, se eu quisesse sempre introduzir a seguir ao objetivo a missão da empresa, poderia colocar aqui missão e bastava-me selecionar os registros e fazer um Enter ou escolher a opção adicionar forma para acrescentar algo no meu processo.
Ou seja, muito simples, basta utilizarmos ou a caixa de texto ou a opção adicionar forma que surge no separador estrutura de ferramentas de SmartArt. Esta opção aqui é a alteração de esquema que pode ser feita automaticamente, ou seja, eu depois de introduzir um gráfico eu posso alterar o esquema automaticamente e ele reflete-se com base no texto que eu já tiver introduzido. Passando para o último tipo de SmartArt, que é possivelmente o mais frequente e que aparentemente é o mais complicado, é as hierarquias. As hierarquias permitem, por exemplo, a construção de organogramas deste estilo. Isto é um organograma normal de uma empresa, com um administrador, com algo que está ao mesmo nível do administrador, que é o Conselho de Administração, dois assistentes do administrador que não estão subordinados diretamente, ou seja, é uma hierarquia à parte, que é secretário de administração e o consultor de imagem, e depois subordinados diretos do administrador, como os diretores, e depois um segundo nível de subordinação, por exemplo, neste caso aqui, responsáveis de área. Um gráfico ou uma hierarquia deste estilo é extremamente simples de efetuar. Basta irmos a inserir e escolhermos a opção de SmartArt e em SmartArt escolhermos hierarquias. Neste caso aqui a hierarquia que eu vou selecionar é uma lista de contactos bloqueados básica que me permite criar uma associação entre os cargos e quem está nesse mesmo cargo. Reparem, surge-me uma hierarquia com apenas um nível e um assistente. Se eu quiser associar um nível equivalente ao nível em que eu estou, eu tenho que ir a adicionar forma. E em adicionar forma, se eu quiser que adicionar um nível, é que no mesmo nível, algo à esquerda, eu escolho após, e se quiser algo à direita, escolho antes. Ou, aliás, ao contrário, se quiser algo à esquerda, escolho após, e antes fica à esquerda. Ou seja, neste caso assim aqui, se eu quisesse replicar exatamente o que tenho aqui na hierarquia que vos apresentei, teria que adicionar uma forma após. Se eu quisesse um segundo assistente, ou seja, se eu quisesse que o administrador tivesse um segundo assistente, eu teria que adicionar uma forma do tipo assistente. Teria que selecionar o local onde eu pretendo, que será o administrador. Vou adicionar a forma e escolho adicionar um assistente. Eu tenho, neste caso aqui, 3 níveis que estão corretos, mas eu pretendo adicionar 2 níveis abaixo do diretor financeiro. Eu seleciono o nível do diretor financeiro e escolho adicionar formas abaixo. E neste caso vou ter que adicionar 2 formas abaixo. Mais uma vez, abaixo do nível que é onde eu estou a trabalhar, que será o nível do diretor financeiro. Para o diretor comercial, eu tenho 3 níveis abaixo. Seleciono o diretor comercial, faço adicionar forma abaixo e tenho que repetir este processo por 2 vezes. E por último, abaixo do diretor de recursos humanos, eu tenho mais um subordinado, logo adiciono uma forma abaixo. Com isto eu já tenho uma réplica praticamente idêntica do gráfico que tenho aqui ao lado. A única diferença que está no tamanho e nas cores. Para alternar as cores, basta-me ir alternar cores e escolher as cores com base no exemplo que tenho aqui de lado. Para introduzir os registros, mais uma vez, posso ou introduzir diretamente ou escrever nas caixas de texto. Se eu quisesse escrever nas caixas de texto, podia fazê-lo. E tenho acesso, neste caso aqui, a 2 níveis de caixas de texto. Uma caixa de texto que, por exemplo, poderá ser utilizada para função e uma caixa de texto que pode ser utilizada para o nome. Bastava-me agora introduzir os registros um a um até terminar
a minha hierarquia da forma como a tenho aqui apresentada. Como indiquei, posso introduzir diretamente nas caixas de texto ou introduzir no menu lateral de apoio, ou seja, podem verificar que ao selecionarem uma determinada área tem a hipótese de ver aonde é que estão a escrever. Procedimento muito simples e que permite rapidamente fazerem um organograma hierárquico para a vossa empresa. Se tiverem necessidade de apagar algum elemento, podem carregar diretamente em Delete ou escolher a opção de remover apagando nas caixas de texto. Fica assim apresentado de uma forma sintética os gráficos e o Smart Art. Disponibilizo-me agora para questões que considerem relevantes relativamente a esta temática.